Olá a todos, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham aproveitado a aula anterior, né? Essa aula talvez seja a mais importante do curso inteiro, né? Porque se você não entender o que eu vou falar aqui, vai ser difícil você compreender todo o resto, todo daqui para frente, porque essa é a base, os coeficientes de associação, né? Eu estou dando esse nome bastante geral, bastante amplo, né? A gente pode lidar com tanto de similaridade ou dissimilaridade ou coeficiente de distância, como a gente vai ver, né? E se a gente quiser dar nomes, né, para eles conjuntamente, a gente chama de coeficiente de associação. Isso é a base da estatística multivariada, na maneira como a gente entende ela até agora, né? E essa aula foi bastante baseada no capítulo 7 do livro do Legendre e Legendre. Eu peguei algumas outras coisinhas para complementar, mas a bibliografia principal é justamente esse capítulo 7 do Legendre. Vamos lá então para ver os itens que a gente vai falar, né, a respeito nessa aula. Então eu vou falar o que são, né, a definição do que são coeficientes de associação, em que contexto eles são usados. Eu vou começar falando sobre distância, né, mas depois vou falar também sobre similaridade, vou falar sobre a diferença entre os dois. E aí eu vou falar sobre os tipos de coeficiente. Isso é algo bastante importante, porque compreendendo, né, o que são esses coeficientes os tipos de coeficiente, para que tipo de dados eles servem, para que tipo de objetivos eles preenchem, vão ajudar a gente a direcionar o tipo de análise, no fim das contas, que a gente vai fazer, né? O coeficiente de distância, ou de associação, né, mais genericamente falando, eles não são a análise em si. Normalmente a gente o objetivo da análise não é simplesmente calcular um coeficiente de distância ou de similaridade, mas eles são parte importante da análise. Normalmente a gente calcula eles, né, para depois usar alguma outra análise, uma RDA, etc. Essas análises de ordenação ou mesmo de agrupamento. Por isso justamente que eles estão vindo nessa etapa do curso, né? Então, a gente vai ver também que eles são utilizados tanto para entender a relação entre descritores e entre os objetos, né? Lembrando lá do modo Q e o modo R, que a gente falou lá na aula anterior, né? Eles vão retornar aqui agora, né? Isso aí vai ser um conceito importante. E aí depois eu vou falar também no finalzinho, né? Tem várias regrinhas de dedão, digamos assim, para a gente escolher os coeficientes, que tipo de dado a gente usa, que tipo de situação a gente usa cada um deles, né? De novo, isso está lá no livro do Legendre, tem uma tabela, é como se fosse uma chave taxonômica, né? Uma chave dicotômica para escolher os índices dependendo das características dele e da característica dos seus dados. Então, olha só, nos vemos aqui de novo, né? O modo Q e o modo R, né? Só lembrando que a gente já viu na aula passada. Vou falar desses dois tipos de análise, desses dois tipos de modo de análise, né? Então, lembrando que a gente começa, né, falando de uma matriz, que é onde vai estar o nosso conjunto de dados multivariado. Essa matriz ela tem colunas, onde vão estar os descritores. Você pode pensar que talvez em variáveis ambientais, né, ou em espécies. E aqui voltar às minhas unidades amostrais. Você pode pensar talvez em poças, ou em plots de floresta, ou em transectos de mata, ou em riachos, né? O lugar onde você coletou os seus descritores, a informação que você quer dizer. Se você está interessado em saber a relação entre os objetos, né, você vai utilizar a análise em modo Q. Se você tiver interessado em saber a relação entre descritores, dados os objetos que eles compartilham, você está interessado no modo R, né? Isso aqui também vai ser uma parte, eu vou falar assim, muito, muito brevemente, vou passar por cima de um tipo de análise que usa... Normalmente a gente quer... trabalha com uma quarta matriz aqui, né? Por exemplo, a gente quer relacionar atributos das espécies, atributos de história de vida, atributos funcionais, há variáveis ambientais, por exemplo. A gente quer saber se gradientes ambientais eles filtram, né? Funcionam como um filtro ambiental para determinar quais tipos de espécies que compartilham um determinado conjunto de
de atributos ocorrem naquele local, né? A gente vai estar lidando com uma análise multivariada, mas que usa uma terceira matriz, né? Ela é chamada justamente RLQ, justamente porque a gente tem essas duas matrizes, né? Que definem tanto os atributos das espécies quanto as variáveis ambientais, mas a gente, no caso, vai precisar de uma terceira matriz, que é justamente a matriz L, né, de link, para relacionar essas duas matrizes. Né? Então, esse tipo de coisa parece uma coisa meio sem importância a gente entender, mas ela tem várias aplicações. Uma delas é ajudar a gente a escolher os coeficientes, né, que a gente vai usar, mas também para outras análises. Ela é importante para outras análises um pouco mais complexas, né, como essa que eu acabei de dizer. Né, você pensar no problema do fourth corner, né, da quarta matriz aqui. Um detalhe, por enquanto, a gente vai falar um pouco sobre isso lá mais para frente. Então, como eu disse, essas medidas de associação elas podem ser tanto entre objetos quanto entre descritores. A gente pode pensar nos objetos, como eu disse, né, espécies, mas pode ser também algum tipo de unidade amostral. Depende do tipo de como você enquadra o seu estudo. Né? As espécies também podem ser descritores, enfim. E aqui, normalmente, a gente vai estar interessado em medidas de similaridade ou dissimilaridade. Né? A gente vai entender daqui a pouco o que quer dizer isso. Só um parênteses, uma coisa importante, na verdade. No R, a gente sempre trabalha com dissimilaridade. A maneira como a gente vai calcular, a gente vai ver isso na aula prática, né? Daqui a pouco. Todas as funções, o default delas é com o padrão, né, que elas retornam, é uma dissimilaridade. Aí, claro, se você quiser uma similaridade, precisa fazer um menos, né, a similaridade. O modo R, como eu já tinha dito, né, ela é entre descritores, e aqui pode ser variáveis ambientais, pode ser as espécies também, pode ser algum outro tipo por exemplo, você quer descrever, né, as espécies em relação aos atributos funcionais dela. No caso, as espécies nesse tipo de análise é um objeto e os descritores são justamente as variáveis, as atributos, né, de história e vida. E aí, para relacionar descritores, a gente vai estar interessado, na maioria das vezes, simplesmente numa correlação ou covariância. Tá? Essa aula, claro, ela vai falar um pouco dos dois, né, dos dois tipos, mas eu vou concentrar bem mais nos coeficientes de associação do Q mode, né, do modo Q. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é a diferença entre similaridade e distância. Tá? Então, similaridade, essas são duas maneiras de medir a relação, né, a posição, digamos assim, a posição relativa de objetos num plano euclidiano. Olha só, a gente está retomando os conceitos que a gente viu na aula anterior, né? Num plano euclidiano, claro, multidimensional. Então, no caso, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode usar a similaridade ou a distância entre eles, né? Eu na aula anterior dei um exemplo, né, bem simples sobre isso. A gente vai retomar esse exemplo aqui, mas a similaridade é uma coisa muito parecida com distância, né? Só que quando as similaridades são máximas, né, ou seja, quando dois objetos eles são idênticos, ou seja, eles ocupam a mesma posição no espaço, no plano euclidiano, as similaridades são máximas também, né? Eles são, a gente diz que a similaridade é igual a 1, né? E no caso da distância, como eu também já tinha adiantado na aula anterior, né, a gente mede a distância simplesmente fazendo uma linha, literalmente, né, separando ou medindo o comprimento dessa linha que separa esses dois objetos, né, num espaço euclidiano, que vai ser a nossa distância. Então, se a gente está lidando com distância, isso vai depender da unidade que eu estou trabalhando. Então, por consequência, a distância não tem um limite superior, assim como a similaridade tem, né?
Então isso vai depender, no caso da distância, do tipo de dado que eu tô trabalhando, né? Das variáveis que compõem os meus eixos que fazem parte, né, ou que vão descrever o meu plano euclidiano. E a gente também pode converter uma na outra, né? A gente pode trabalhar dessa forma, né? Se a gente quiser calcular a distância a partir da similaridade, a gente faz essa continha simples, né? Que é simplesmente tirar o complemento, né? Então, 1 menos a similaridade, isso vai me dar a distância. Existem outro tipo de transformações ou outro tipo de calcular a distância, que ao invés de trabalhar simplesmente com dado bruto assim, né, a gente trabalha com a raiz quadrada desse cálculo ou a raiz quadrada do quadrado da similaridade dessa forma, né. Essas várias transformações, como a gente vai ver, podem ser úteis em alguns casos, por exemplo, em que a gente está usando um dado coeficiente de similaridade semimétrico, por exemplo, em que a gente precisa fazer esse tipo de transformação para tornar a nossa matriz de similaridade, né, ou distância, na verdade, nesse caso, se a gente está convertendo, a gente está trabalhando com uma matriz de distância já, fazer com que essa matriz de distância tenha propriedades euclidianas, né? E aí, a partir disso, a gente vai poder fazer algum tipo de matemática, fazer algum tipo de análise, no caso, uma ordenação, por exemplo, que exige esse tipo de propriedade, né, dos nossos dados, da nossa matriz de distância. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, mas só para adiantar, né, que esse tipo são 3 tipos de conversão, digamos assim, que a gente pode fazer. Qual delas eu uso vai depender do tipo de dado, vai depender de se essa distância convertida aqui tem ou não propriedades euclidianas. A gente pode testar isso também bem facilmente no pacote ADE Spatial, né, tem uma função chamada is.euclid, né, você simplesmente passa a matriz de distância para essa função e ele vai te dar essa matriz é euclidiana ou não. Então, como a gente já viu, né, a similaridade ela varia de 0 a 1, ela é máxima, né, no 1, e nesse caso, quando a gente transforma, né, a similaridade em distância dessa forma, ela passa a variar ao contrário, né? Se 2 objetos eles têm uma mesma posição, né, no plano euclidiano, a distância entre eles vai ser 0. Então a distância máxima, no caso, se elas são muito parecidas, né, ocupam a mesma posição, a distância entre eles é 0. Se eles são muito diferentes, eles vão ter distância igual. Então, como eu disse, a gente tem uma série de tipos de coeficientes de similaridade aqui nesse caso, né? E aí isso eu estou mostrando justamente a tabela 7.2 lá do capítulo do Legendre. E aí ele classifica justamente esses índices de similaridade. Alguns têm nome, outros não, né? Alguns são bem conhecidos, como Jacquard, o Sorensen, etc. E aí ele também lista as propriedades deles. Ele me diz se um determinado coeficiente de similaridade é métrico ou não, né? Se ele é semimétrico ou não métrico. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é isso, né? Se ele é euclidiano, depois que a gente calcula essa distância a partir dele, né? Se ele é euclidiano, se a gente usar a raiz quadrada dessa forma, como eu falei, e se ele é euclidiano, né? Se ele é métrico, depois que a gente calcular essa distância, né, com a raiz quadrada a partir dele, e se ele é euclidiano, depois que a gente fizer isso também, né? Mesmo tipo de transformação, como eu disse no slide anterior. Então, essa tabela é interessante porque ela dá um panorama para a gente, né, dos tipos de índice de similaridade ou coeficiente de similaridade e ajuda a gente a entender a relação entre eles e também escolher, né. Essa tabela continua, né, na verdade tem mais de 20 tipos de coeficientes de similaridade,
A gente, claro, não vai usar nem metade disso. Na verdade, somente alguns deles é que são utilizados na prática, assim, comumente, porque justamente a gente vai depender do tipo de características deles, né? Então, para a maioria dos dados ecológicos, que lidam com composição de espécies, por exemplo, a gente só utiliza um subconjunto deles. No caso de todos esses coeficientes, como eu disse, eles têm características, né, propriedades. Então, para ajudar a gente a entender eles, além dessa tabela lá do Legendre, o próprio Legendre e um colaborador dele, o Miquel de Cáceres, eles fizeram um artigo em 2013 em que eles basicamente classificaram esses coeficientes baseados nas características dele, né? Além aquelas de métrica, semimétrica, se é euclidiano ou não, e várias mais outras características, né? Acho que são na verdade 14 características, que são justamente essas setinhas aqui. E eles estavam interessados nesse artigo em entender quais desses índices eram bons ou não para lidar com dados de abundância de espécies, para calcular medidas de diversidade beta, né? Então, eles chegaram a algumas conclusões, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, esses daqui não são lá muito bons para trabalhar com diversidade beta, porque eles são, enfim, tem algumas características lá, e esses outros, né, por exemplo, eles já são melhores para trabalhar com diversidade beta. Então, quais são as principais características desses índices? Eu apresentei, né, a diferença entre eles, aliás, antes disso, né? Eu falei sobre quais são as definições, o que é um coeficiente de similaridade, falei algumas características sobre eles, mas não entrei em tantos detalhes. Então, aqui a gente vai entender quais são essas características, né, que estão naquela tabela, e aquele artigo de 2013 do Legendre e do De Castries explorou meio que a exaustão, né? Então, por exemplo, uma dada característica é que esses coeficientes de similaridade, né? E aqui vou repetir de novo para a gente deixar isso bem claro. É muito importante a gente entender se a gente está trabalhando com similaridade ou dissimilaridade e distância, né? São duas coisas muito, muito diferentes e claro que eles são complementares, mas a gente precisa entender se a gente está trabalhando com uma matriz de distância ou de similaridade, tá? Para a gente poder fazer qualquer outra coisa, né? Porque justamente esses dois cálculos eles têm propriedades bastante divergentes, né? Uma dessas principais características é que, diferentemente das distâncias, os coeficientes de similaridade eles nunca são métricos, né? Então, qual que é a consequência disso? Esses coeficientes de similaridade por si só, né, sozinhos, sem fazer nenhum tipo de transformação nem nada, eles não podem ser usados para posicionar um objeto num espaço métrico, né? Então, a partir de agora, quando eu falar métrico, né, propriedades métricas, entenda isso como espaço euclidiano, propriedades euclidianas, tudo bem? Eles vão ser sinônimos a partir de agora. Então, o que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha esses índices de similaridade quando a gente quer usá-los, né, para medir algum tipo de características do nosso conjunto de dados multivariado? A gente sempre transforma ou converte esses índices de similaridade em distâncias, né, da maneira que a gente viu nos slides anteriores. Eu vou explorar mais ainda esse assunto mais adiante nessa aula, né? Além dessa questão, dessa propriedade métrica, a gente pode classificar, digamos assim, esses coeficientes em termos da sua simetria. O que eu quero dizer com isso? A simetria é a maneira como esses índices vão lidar com duplos zeros, né? Então, os coeficientes de similaridade, nesse caso, elas podem ser simétricos ou assimétricos, né? Se eles são assimétricos, isso quer dizer que eles desconsideram duplo zero. A gente vai ver daqui a pouquinho, vai ter um exemplo prático para mostrar isso para a gente, mas só adiantando, esse tipo de coeficiente, né, e que desconsideram esse duplo zero, eles não são lá muito importantes ou não são lá muito úteis para entender, por exemplo, padrões de ocorrência de espécies
em comunidades biológicas, né? Porque justamente eles vão dizer para a gente que comunidades, né? Entenda aí como você quiser, né? Uma poça, um riacho ou um plot de floresta, que compartilham ausências de pares de espécie vão ser similares. Ele vai, no caso lá de uma ordenação, ele vai colocar esse par de locais ou par de comunidades muito próximo no espaço, né? Reduzido. Só que isso a gente sabe que não é verdade, né? Locais, o fato de duas comunidades, eles compartilharem ausências de espécie, não me dá uma informação inequívoca a respeito delas. A gente vai explorar isso bastante daqui a pouquinho, porque isso é um aspecto bem importante, né? Além disso, além do caso de ser a metricidade, né, ou a simetria, a gente pode ter também índices que lidam com tipos de dados, né, diferentes. Então a gente pode lidar com dados qualitativos ou quantitativos, né? Por exemplo, dados binários ou contínuos. Esse é um dos tipos de índices que a gente usa bastante em ecologia, né? Além disso, existem índices probabilísticos. Por exemplo, o Halp Creek, que, enfim, é um índice que foi proposto há bastante tempo atrás, mas retornou, assim, ficou bastante em voga, né? Depois que ele começou a ser usado em análises, né? Estudos de diversidade beta. Eu não vou falar sobre ele especificamente aqui, nem sobre os tipos de índices coeficientes, coeficiente e índice são sinônimos, tá? Então eu vou usar essas duas palavras interchangeably, né? Mas eles envolvem justamente um componente probabilístico que, enfim, eu acho que é um pouco uma complicação a mais, né? Não cabe muito bem numa aula introdutória como essa aqui. Então, olha, a gente entendeu algumas características, né, desses coeficientes de similaridade. Agora vamos entender quais são as propriedades de um coeficiente de distância. Então, como eu disse, um coeficiente de distância ele sempre vai ser métrico, mas ele também tem algumas propriedades, né? Para ele ser um coeficiente de distância métrico, de fato, né, ele tem que ter um mínimo zero, ele tem que ser zero quando dois objetos, né, são idênticos, né? Então quer dizer que a distância entre eles vai ser zero, né? E ele tem que ser qualquer número diferente de zero, né, positivo, se a distância entre eles for diferente, né? Então se a distância entre eles vai ser algum número maior do que zero, né? E ele também tem que ser simétrico, né? No sentido de se você tem a distância entre A e B, ela tem que ser idêntica à distância de B para A, tá bom? Isso é, de novo, uma propriedade métrica desses coeficientes de distância. E também tem uma propriedade que vai ser bastante importante quando a gente estiver falando lá de PCOA, né, desses outros índices semimétricos, né, que é justamente essa questão da inequalidade do triângulo. Isso aqui talvez seja uma coisa um pouco abstrata, mas a ideia de que a distância de B para A mais a distância de B para C, ela tem que ser maior ou igual à distância de A para C. Isso é uma coisa que parece óbvia. Claro que a distância, se você somar essas duas distâncias, ela vai ser maior do que essa distância aqui, né? Enfim, é Pitágoras, mas o ponto é que, devido justamente às características de algum desses coeficientes, algum desses coeficientes, né, que trabalham com dados de abundância, dados de contagem, por exemplo, eles rompem essa propriedade. Então, a gente diz que eles não respeitam uma das características, né, da metricidade. Então, eles são justamente classificados como semimétricos, né, por exemplo. Então, como eu tinha dito, né, esses coeficientes de distância podem ser métricos, se eles atendem a todas as propriedades,
Semimétricos, se eles violam justamente aquela última propriedade, que é a inequalidade de triângulo, e aqui vão entrar bastante coeficientes utilizados em ecologia, principalmente, e coeficientes não métricos, tá? Eu não vou falar sobre eles porque justamente eles violam, né, as propriedades 1 a 3, justamente essas três aqui, né? E eles não são usados em ecologia e muito menos em taxonomia, em sistemática, então eu não vou falar sobre eles. A gente vai discutir alguns desses coeficientes, os mais comuns, os mais utilizados, mas todos vão ser ou métricos ou semimétricos. Só uma lembrança aqui, a distância sempre vai ser utilizada para dados quantitativos, tudo bem? Então eu não posso usar nenhum tipo de coeficiente de distância, pelo menos não diretamente, se eu tiver dados qualitativos, né, ou dados de contagem. Ele sempre vai ser usados para dados quantitativos mesmo, né? Algum tipo de biomassa, por exemplo, né, ou variável ambiental. A gente vai ver alguns detalhes disso, mas a gente não pode usar, por exemplo, para dados categóricos, né, ou mesmo dados de abundância, de novo, não diretamente, que são dados de contagem, né? Dado de abundância você não tem como ter 2 indivíduos e meio ou 2 espécies e meio. Então, algum desses algum desses coeficientes para objetos, tá bom? Como eu disse, esses coeficientes para objetos, eles vão ser classificados eles podem ser, nesse caso aqui que eu vou falar inicialmente, métricos, ou semimétricos. A gente vai discutir agora nessa parte os coeficientes métricos. E como a gente viu também, eles podem ser tanto para dados quantitativos, né, ou semi-quantitativos. Então, esses aqui são os principais índices ou coeficientes utilizados para dados quantitativos. Eles vão ter as propriedades métricas. Que tipo de dado normalmente eu entro para calcular esses índices? Maioria esmagadora das vezes, ou é algum tipo de variável ambiental, né, ou algum tipo de variável contínua, ou medidas morfométricas, medidas lineares, ou biomassa, por exemplo, né? Então, observe que aqui, se a gente for pensar talvez em, sei lá, altura de uma árvore, né, ou profundidade de uma poça, ou comprimento da cabeça, comprimento do corpo, né, biomassa, todos esses dados, eles são quantitativos, né? Pensar assim, se eles têm algum número que tem uma vírgula, né? Então, para esse tipo de dado, a gente pode usar diretamente, né, esses coeficientes. Dentre todos esses, de longe o mais utilizado é a distância euclidiana. Mas a gente vai ver também que a distância de Manhattan, a distância de corda, o Q quadrado, o Hellinger também é bastante utilizado em algumas aplicações, principalmente lá em algumas aplicações de aprendizagem de máquina, mas também em modelagem de nicho ambiental, a gente eventualmente pode ver esse índice aqui, que é o de Mahalanobis, né? Então, o de Canberra talvez seja o menos utilizado, eu quase nunca vejo isso em publicações, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas diferenças já deles, né? De cara, assim. A distância de Hellinger, por exemplo, ela não dá peso para as espécies raras, que é diferentemente do Q quadrado, né? A gente vai ver que, nesse caso, o Q quadrado, ele é a distância, né, que é utilizada lá na CA ou na CCA. Então, a gente vai ver que já tem algumas diferenças entre eles e essas diferenças justamente vão impactar as análises que a gente vai fazer, né, com eles. Então, alguns exemplos, né? A distância euclidiana, eu já falei a respeito dela algumas vezes, né? Mas basicamente uma fórmula, né, que permite a gente calcular a distância entre dois pontos a partir do Teorema de Pitágoras. Porque se a gente tem a posição de dois pontos num espaço cartesiano, a gente tem as coordenadas deles, né? Aqui é a mesma coisa, no x e no y. E o que a gente quer saber é justamente
esse comprimento aqui, né? Então, o que a gente não tem como calcular isso, né? Porque é uma linha, curva. Só que a gente tem como calcular justamente esse comprimento e esse comprimento, porque a gente tem a posição dos objetos nos dois eixos. Então, a partir disso, a gente aplica a fórmula, né? E descobre esse comprimento aqui, que vai ser justamente a distância. Simples, simples, né? Dá um exemplo aqui para a gente entender o que é isso, né? Imagina que a gente tenha dois tipos de variáveis, tá? A altura do tronco, por exemplo, e em dois tipos de ambiente, na mata e no tronco, na mata e no campo. Então a gente tem lá os nossos dois pontos, né? Digamos assim, imagina que tenha dois plots, né? Duas unidades amostrais, e aí a partir dessas duas unidades amostrais eu vou medir essas duas características, a altura do tronco, né, em uma e em outra. Então o que eu faço? Né? Eu vou ter aqui os meus dados, imagina que seja a média da altura de todos os troncos nesse plot, tanto no eixo quanto no outro. Né? Imagina que eu tenha um segundo conjunto de unidades aqui amostrais. Né? Então o que eu estou interessado é justamente entender, né, ou calcular essas distâncias entre eles, porque eu quero obter a partir disso uma matriz de distância. Então o que eu faço? Eu vou aplicar, né, a formulinha lá da distância euclidiana, a partir desses dados que eu coletei em campo. Né? Então como é que eu começo? Eu não sei essa distância, é justamente isso que eu quero descobrir. Mas eu sei qual que é o ponto, a distância entre eles, porque eu tenho os dados aqui, né, em relação aos dois eixos. Então é só entrar aqui, eu vou calcular a hipotenusa desses dois dados. Enfim, bastante simples, não tem nada de novo aqui, a gente já sabe como calcular isso, tá? Justamente esse é o resultado final. Esse aqui é um outro exemplo, né? No livro do Gotelli, no capítulo 12, como eu tinha dito, a gente pode fazer isso, né, em duas dimensões, como a gente explicou aqui, calcular a distância euclidiana. E a mesma matemática que é usada para duas dimensões, ela serve para três dimensões, para 4, 5, N dimensões. Né? Claro que a gente não tem como visualizar algo que fuja da quarta dimensão, né? Enfim, tem alguns vídeos no YouTube, mas é difícil a gente enxergar isso. Mas é só para enfatizar que esse tipo de cálculo ele serve para N dimensões, e é justamente isso que a gente vai estar interessado, porque lembra, as dimensões no nosso conjunto de dados vão ser justamente as colunas da nossa matriz, né? Vão ser as dimensões. Normalmente a gente está trabalhando com um conjunto de dados multidimensional, com uma matriz grande com vários dados. A distância de Manhattan é muito similar à distância euclidiana, que é essa aqui, só que ao invés de usar a distância, né, a hipotenusa desse triângulo aqui, a gente usa justamente essa distância aqui. Né, e isso lá aparece por que chama Manhattan, mas justamente parece um city block, né, parece esqueci a palavra em português agora, mas parece enfim, esqueci. Mas parece um city block, então você não consegue cruzar um city block direto, você tem que ir para uma rua, né, e depois virar e subir ou descer. Então é essa a ideia. Tem alguns tipos de aplicações, a gente vai ver que em alguns casos a gente vai usar a distância de Manhattan é melhor do que a euclidiana para alguns tipos de dados. Então esse é um tipo de informação que a gente pode usar, né? Pode lançar mão. Em algum momento eu lembro o que é city block em português. Uma outro tipo de distância também, que essa sim bastante utilizada, inclusive para dados de abundância, é a distância de corda, né? Essa é a lógica dela, mas a ideia é de que qual que são as propriedades, o que é interessante dessa distância de corda? É que ela elimina a diferença entre a abundância total de espécies, né?
se você não está interessado ou se você quer remover esse efeito, você utiliza essa distância de corda. Às vezes ela é utilizada em alguns tipos de implementação de modelos nulos, né? Então é interessante a gente entender ela, né? Então é por isso que eu incluí ela aqui, né? Então ela varia de 0 a raiz quadrada de 2, né? Então ela tem um pouquinho de diferença em relação aos outros, né? Que tem o limite superior em 1. Quarteirão, acabei de lembrar. Essa é quarteirão. Mahalanobis, como eu disse, né, ela tem algum tipo de implicação para aprendizagem de máquina e modelagem de nicho ambiental, e ela, claro que ela é utilizada também fora desses contextos, mas essa é a ideia da distância de Mahalanobis, né? Ela calcula a distância total entre dois pontos num espaço não ortogonal. Então, ela foge um pouco das outras distâncias que a gente viu até agora, né? Então, por isso que ela assume um espaço não ortogonal, por isso que ela, em algumas aplicações ela passa a ser útil, né? E, além disso, ela leva em consideração a covariância, que é justamente essa matriz V aqui, entre os descritores, né? Ou seja, ela não assume que os descritores são independentes entre si, né? Você pode ter algum tipo de dependência entre os seus descritores, né? Se você tiver algum tipo de dado dessa natureza, você justamente vai estar interessado nessa distância de Mahalanobis. Ela é bastante útil para comparar grupos de objetos, e é por isso que a distância, como a gente vai ver lá no final do nosso curso, é a distância que é preservada, né? A distância que é utilizada na LDA, que é a análise de discriminante linear. Agora sim, eu tinha falado sobre esse problema do duplo zero e por que ele é de fato um problema, principalmente para análises de comunidades biológicas, e por que a gente deve fugir de índices, né, que não levam esse problema em conta, né? Então eu vou exemplificar, acho que vai ficar bem mais claro por que isso é um problema, né? Então imagina que a gente tem aqui, nesse slide foi cedido pelo professor Tiago Gonçalves Souza, que foi baseado no exemplo que está lá no livro do Legendre, né? Então estou utilizando aqui, né, gentilmente, obrigado, professor. Imagina que a gente tenha duas comunidades, tudo certo? A gente tem espécies que são exclusivas de uma comunidade, espécies que são exclusivas de outra, e algumas espécies que são compartilhadas entre as duas, tá? Nada lá de muito novo, né? A gente sabe que isso é uma situação bem comum que a gente encontra nesse tipo de dado. Só que olha só, imagina que a gente tem aqui duas espécies que não ocorrem nem na comunidade 1 e nem na comunidade 2, tá? Vamos ficar por aqui agora. Mas agora vamos colocar isso numa matriz, tá certo? Aliás, antes disso, vamos dar nomes para isso, para facilitar, tá bom? As espécies que são exclusivas da comunidade 1, a gente vai chamar de conjunto de espécies B. As que são exclusivas da comunidade 2, a gente vai chamar de C, né? O que é compartilhado de A. E as espécies que não aparecem nenhuma nem outra, a D. O que é o problema? Se a gente tiver esse tipo de dado e quiser calcular a distância entre eles, eu vou explicar por que é problemático a gente utilizar a distância euclidiana para esse tipo de dado, tá? Por quê? Justamente eu já adiantei o ponto, né? Mas no caso da distância euclidiana, como ela serve estritamente para dados quantitativos, né? E isso aqui a gente vai ter dados de abundância, né? Ou abundância de indivíduos, né? Ou mesmo biomassa nessas localidades. Em locais ou dois locais no caso aqui, né? Que compartilham ausência de espécies, ela vai me dar alguma distância, né? Então eu não quero isso, né? Eu quero justamente, se eu estou lidando com comunidades, eu quero que essas comunidades aqui que compartilham a ausência de espécies, eles levem esse tipo de dado em conta, tá? Na hora de calcular a distância.
Então vamos lá, vamos tentar colocar isso de fato em uma matriz e tentar calcular a distância euclidiana. Então imagina que aqui a gente tem, além de duas, né? Esse aqui é o mesmo tipo de exemplo. Mas imagina que a gente tenha três comunidades, tá? Então tem um x1, x2, né, e x3 aqui. A gente tem espécies que são compartilhadas entre essas duas comunidades, e aí eu tenho uma espécie que ela só ocorre em uma comunidade, né? Ela não ocorre em nenhuma das outras comunidades, ela não aparece, não é uma espécie compartilhada. Então o que acontece? Se eu for planilhar esses dados, vou colocar numa matriz, o que acontece? Aqui eu tenho meus locais, né, que é o x1, x2, x3, ou comunidades, ou plots, ou poças, enfim. E aqui as espécies, né? Então, as espécies a y1 e a y2, né, que são essas daqui, no exemplo, elas vão estar aqui. Então, imagina que essa espécie aqui, ela tenha 4 indivíduos no local 1, né? Mas ela também ocorra no local 3. Desculpa, ela também ocorra no local 2, né? Então vai estar com um indivíduo aqui. Só que olha só que interessante, né? Esse local 3, ela tem uma espécie que é exclusiva dela, mas como ela não ocorre nas duas outras comunidades, ou nos dois outros locais, ela fica com 0 aqui na nossa matriz, né? Então a gente diz que nesse caso aqui, os locais 2 e 1, elas vão compartilhar, né, as espécies, né, duas espécies nesse caso, mas não compartilham uma terceira. Qual que é a implicação disso para o cálculo da distância euclidiana, né? Vamos tentar entender isso daqui a pouquinho com um exemplo de fato, usando justamente esse exemplo numérico, né? Então, se a gente vier aqui para o local 2 e 3, né? Como eu já disse, no local 3 ele tem uma espécie, né, exclusiva que não ocorre em nenhum outro lugar, e o local 2 ele tem duas espécies, mas ele não compartilha justamente essa terceira espécie. Se a gente aplicar a mesma formulinha da distância euclidiana que a gente viu agora há pouco, né, o que ela vai me dar? Ela vai me dar que os locais, o local 3, né, aqui, claro, eu lembro que a partir do momento que eu calculo uma matriz de distância, essa matriz de distância ela é simétrica, né? Então eu vou calcular a distância entre os locais dado as espécies que eles compartilham, tudo bem? Então a minha matriz de distância ela vai ser triangular, né? Então ela vai ser esse triângulo inferior aqui vai ser um espelho do superior, né? E eu vou ter justamente os valores aqui da distância euclidiana nesse caso. Então qual que é a distância do local 1 para o local 2? Então, vai ter um número lá, 7,6, né? Que lembra, de fato o local 1 e o 2 eles compartilham espécie, então eu espero que eles sejam um pouco parecidos entre eles, né, em termos de composição de espécie. Agora, olha só que estranho, né? O local 1 e o 3 não compartilham nenhuma espécie, né? Então eles não deveriam, da mesma forma, o local 2 e o 3, né? Local 2 e o 3, e o local 1 e 3, eles não compartilham nenhuma espécie, né? O 1 e o 3, o 2 e o 3, e mesmo assim, se eu calcular a distância euclidiana, vai aparecer um número aqui no cálculo. Então, isso é um problema na análise de dados para análises de comunidades, né? Porque eles não deveriam ser considerados. Eu sei que parece uma coisa meio abstrata, mas eu espero que isso faça sentido, né? Daqui para frente, assim como o que a gente falou nas aulas anteriores, está começando a fazer um pouco mais de sentido, e eu preciso falar dessas coisas talvez um pouco
antes, né, ou separadas para não dar aquele monte de informação logo de cara, tá? Então prometo, Yoda, que vai ser interessante sim, e não só interessante, você vai entender isso, à medida que você entender isso, o que a gente for falar daqui para frente na disciplina vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então fique comigo, Yoda. E por que esse tipo de fenômeno acontece na natureza, né? Já de cara. Se a gente pensar no nicho ecológico, né, a teoria, ou conceito, melhor dizendo, né, de nicho ecológico, a gente vê que, se a gente pegar um gradiente ambiental, imagina que um gradiente de pH, né? Então você tem uma variação de pH na natureza, e aí você vai lá e calcula, né, ou mede, ou amostra várias espécies, né? Ao longo desses gradientes, né, desses locais que variam o pH. Então você tem lá essa espécie representada aqui pela cor vermelha, ela tem uma abundância máxima aqui por volta de 4,2, 4,3, né? Só que olha só, quando chega aqui no pH lá para 5, né, ela some, né, e aí depois, né, volta a aparecer de novo, etc. Isso a gente vê que acontece com várias outras espécies. Aí, claro, tem algumas que são muito abundantes, né, e outras que nem tanto. O ponto é, ao longo desse gradiente, a gente vai ter, imagina que aqui, claro, eu estou mostrando locais, né, que variam em termos de pH. Então, qual que é a consequência disso se a gente estiver pensando lá na composição de espécies desses locais? Esses locais aqui que tem uma característica, digamos assim, ótima, né, para a espécie vai ter muitos indivíduos, né? Só que aqui, se eu for mostrar nesses locais, eu vou encontrar zero indivíduos dessa espécie, né? Eu vou encontrar de outras espécies, mas não dessa aqui. Então, esse tipo de situação, que é muito comum em ecologia de comunidades, principalmente, isso gera esse problema, né? Se a gente pensar na matriz de composição, eu vou ter locais que compartilham ausência de espécies, né? Então, esse tipo de dado, como eu vou explicar também daqui a pouquinho, não me dá nenhum tipo de informação não inequívoca, né? Sobre justamente esses locais, né? Então, por que isso pode acontecer? Porque ou esses locais eles estão num extremo de gradientes, né? Como eu disse, eles podem ter ou características ambientais que estão fora do espaço de nicho de uma ou mais espécies, e isso faz com que a gente tenha vários zeros na nossa matriz, né? Porque, claro, a gente está mostrando várias espécies em vários tipos de locais. Então, como eu disse, né? De novo, só repetindo a mesma informação. Se eu amostrar locais que estão aqui nesse tipo de faixa desse gradiente, eu vou ter alguns indivíduos, eu vou obter algum tipo de informação sobre esses indivíduos. Só que se eu fugir desse gradiente, né, imagina que eu estou mostrando locais com um pH muito básico ou muito ácido. A abundância dessa determinada espécie aqui vai ser zero, tanto para cá quanto para cá. O ponto né, por que eu estou dizendo que essa informação, esse duplo zero, né, locais que compartilham ausência de espécies, não são ou não me trazem informações úteis, né? Porque justamente isso me confunde, né? Eu não consigo, só baseado, claro, nesses dados de composição, eu não consigo diferenciar se esses zeros eles são devido à ausência de características ambientais próprias para as espécies ou a falsos zeros, algum tipo de erro de amostragem ou um erro de detectabilidade dessa espécie, tá bom? Então, esse tipo de raciocínio, digamos assim, ele é explicado, claro que isso está em vários, está no próprio capítulo do Legendre, está num livro do Alain Zur, né, de 2009, mas esse artigo aqui que saiu recentemente, 2019, ele explica isso de uma maneira bastante didática, né? E o que quer dizer o zero? Então, ele pode ser justamente esse erro de amostragem, né? No caso, aquele zero é um falso zero, ou de fato pode ser um zero verdadeiro, porque se eu garanto que a minha
o meu desenho amostral, as minhas técnicas de amostragem são corretas, eu fui para campo e não consegui detectar a minha espécie, e isso passa a ser um zero, real, né? Mas aí, só com base nessa matriz de composição, eu não consigo diferenciar esses dois tipos de zero, né? Então, por isso que essa dupla ausência, esse duplo zero não é informativo. Então, de novo, né, complementando, eu estou batendo no pé sobre isso porque isso é uma coisa bastante importante, tá? Então, por isso que eu estou gastando bastante tempo falando sobre isso. Então, imagina que, de novo, a gente tem um gradiente ambiental, a gente tem uma abundância de uma espécie que aqui, segundo lá, o conceito de nicho ecológico, ela vai ter essa distribuição unimodal ou gaussiana, né? Então, ela vai ser ótima numa faixa desse ambiente, desse gradiente ambiental, né, mas vai declinar à medida que eu aumento ou diminuo o valor, né, ou algum tipo de variável ambiental. Então, olha só, imagina que eu estou amostrando, né, várias comunidades, vários locais ao longo desse gradiente, e aqui eu estou pegando, essas setinhas são justamente as minhas localidades, tudo bem? Então, locais, né, com a mesma cor, imagina só, eu estou amostrando comunidades que estão aqui nesse gradiente e aqui também. O que vai acontecer? Eu vou detectar as espécies. Então, imagina que eu estou lidando com ocorrência, tá? Esquece a abundância por enquanto. Então, se eu mostrar dois locais aqui, eu vou ter a presença da espécie em um e também a presença da espécie em outro. Então, eu posso dizer que eles são similares. Tudo bem? Se eu estou lidando com locais que estão um aqui, né, então está dentro do espaço de nicho da espécie, e um local aqui, que já está fora do espaço de nicho da espécie, aqui eu vou detectar a espécie e aqui não. Então, nesse par de locais, eu posso dizer que eles são de fato diferentes, porque aqui eu tenho a espécie e aqui não, né? Então, sei lá, vou pensar em termos de descritor, né, desses locais, eu vou falar que a espécie prefere esse local porque ele tem uma temperatura da água um pouco mais agradável para ela, né? E aqui já está muito quente a água. Só que, olha só, se eu mostrar locais que estão, os dois locais, pares de locais que estão completamente fora do espaço de nicho da espécie, mas eles estão enviesados para locais que têm uma variável ambiental baixa, né, digamos assim, né? Temperaturas muito frias, né? Dois locais com temperaturas muito frias. Eu não consigo dizer que eles são similares, porque eles vão compartilhar ausências, né? As espécies elas vão estar, essa espécie, né? Ela vai estar ausente desses dois locais. E a mesma coisa acontece quando eu amostro um local que tem uma característica ambiental que está fora, né, do espaço de nicho. Então, imagina, uma temperatura muito baixa e uma temperatura muito alta, né? Então, as duas estão fora do espaço de nicho dessa espécie. Mas você entende que é um tipo de viés diferente, né? Aqui eu estou sempre mostrando uma faixa do gradiente que está fora. Aqui não. Aqui eu estou mostrando, né, uma faixa até maior, mas os dois locais vão estar fora. Então, de novo, eu não consigo dizer nada a respeito dessa dupla ausência também, né? Então, isso é incerto. Então, isso que eu estou dizendo, que eu quero dizer, com uma informação ou uma interpretação não ambígua, né? Ou inequívoca, tudo bem? Então, a gente tem que, de novo, evitar qualquer tipo de coeficiente que não leve isso em conta se a gente, claro, está lidando com algum tipo de dado de comunidade, né? De composição de espécies, né? Então, resumindo o que estava nos slides anteriores, né? Se uma espécie está presente em dois locais, né? Um par de local, isso é uma indicação, né, inequívoca de que aqueles locais eles têm uma dada similaridade, né? E aí depende, claro, o quão similares eles são, vai depender, né, da abundância das espécies ou da ocorrência dessas espécies, né, nesses locais.
Então, olha só, se a gente pensar, né, numa outra situação. Se uma espécie está presente no local 1 e ausente no local 2, isso também me traz uma certa informação, porque isso indica que ela tem algum tipo de diferença, né, nas condições ecológicas, de recursos, etc., que podem ter feito com que aquela espécie não ocorra num outro local, né? Mesmo que eu possa ter algum tipo de erro de amostragem. Só que se eu tenho dois locais e eles compartilham ausência de espécies, isso pode ser devido a vários fatores, né? Por exemplo, isso de fato pode ser alguma coisa. Esses dois locais eles estão fora, né, do espaço de nicho da espécie, como a gente viu no exemplo, né? Mas eu não consigo saber se esses dois locais, né, eles são parecidos ou não, né? Isso também pode ser algum tipo de erro de amostragem, tá? Então, nesse caso aqui, é um erro de detectabilidade. A espécie estava lá, mas eu não fui capaz de encontrar por erros de desenho amostral, né? Mas também pode ser algum tipo de dinâmica estocástica, né? Eu não falei sobre isso, né? Esse aqui seria um terceiro motivo, né? No slide anterior, a gente focou basicamente nesses dois. Aliás, no slide anterior eu falei sobre esse tipo de problema, né? No erro de amostragem eu falei naquele artigo mais recente. Mas pode ter um terceiro fator ainda, né? Que é justamente dinâmicas estocásticas, né? O que eu quero dizer aqui? Flutuações, né, causadas, por exemplo, por extinção local transitória ou provisória. Em teoria de metacomunidade, a gente chama isso, por exemplo, de dinâmica core satellite, né? Então, uma espécie ela pode estar presente num conjunto de locais que são chamados core, né, onde ela é mais abundante, e eventualmente ela pode se dispersar para um outro local, né, mas ela não está. Esses locais não fazem parte do conjunto core de ocorrência dessa espécie. Então ela fica simplesmente transiente naqueles locais, né? Ela não é encontrada sempre lá. Então, eventualmente você pode chegar num local e ela tá, mas eventualmente você pode chegar num local e ela não está, né? Você não consegue, justamente só com a informação de duplo zero, você não consegue distinguir entre essas opções ou alternativas, digamos assim, né? Então, você não consegue dizer nada a respeito dos locais, né, se eles simplesmente compartilham a ausência de espécies, né? Espero que isso tenha ficado claro, né? Claro, fica à vontade para ir e voltar, repetir esse vídeo. A gente pode discutir isso eventualmente em outro local, mas esse é um conceito bastante importante, por isso que eu gastei bastante tempo aqui discutindo ele. Então, o que a gente faz? Qual que é a alternativa, né? Se a gente está lidando com dados de presença-ausência ou abundância de espécies em comunidades, a gente precisa de coeficientes, né, que desconsideram essas duplas ausências. Elas não levam em conta esse tipo de dado, né? Esses são justamente os coeficientes que a gente chama de assimétricos, né? Lembra daquelas características lá de assimetria, né? Tipo de dado. Então, esses são os conjuntos, né, de coeficientes chamados de assimétricos, né? E aqui vão ser, né, enfim, espero que depois dessa longa explicação você tenha entendido mais claro. Fique à vontade para voltar ao vídeo ou fazer algum tipo de pergunta. Então, esse tipo de coeficiente aplicados a objetos vão ser alguns dos mais populares, digamos assim, em comunidades, ou estudos de comunidades, né? Em ecologia de comunidades, que são justamente esses coeficientes, né? Que não levam em conta, né, esse duplo zero, então a gente chama ele de assimétrico, e eles podem levar em conta tanto a abundância quanto a presença e ausência. Se eles levarem em conta só presença e ausência, a gente vai chamar eles de binários, tudo bem? Então, o nome completo, digamos assim, deles é coeficientes assimétricos para dados binários. E aí, como eu disse, como eles vão ser os mais populares, né? Um dos mais populares, que é o Jacar, é um exemplo, e o Sorensen é outro exemplo.
Recentemente a gente tem um desenvolvimento da versão quantitativa desses índices, né? Alguns pacotes no R tem a versão quantitativa do Jacquard e a versão quantitativa do Sorensen. Mas a versão, digamos assim, original deles era só para dados binários, então por isso que eu estou me referindo a eles dessa forma aqui, né? Um terceiro coeficiente menos utilizado, menos popular, é o OKI. Não vou falar disso, mas às vezes você pode encontrar esse tipo de coeficiente também. Então, em que tipo de situação você utiliza eles, né? Aqui, de novo, eu vou falar sobre diversidade beta, e é um tipo de pergunta que é muito comum, né, em ecologia de comunidades, se fazer esse tipo de pergunta. O que faz com que as comunidades, né, ecológicas sejam mais ou menos semelhantes entre si em diferentes locais, né, ou a mesma comunidade em diferentes pontos no tempo, né? Uma comunidade hoje, uma comunidade há 50 anos atrás, ou essa mesma comunidade há 50 anos no futuro. Então, isso é uma pergunta que está dentro do arcabouço de diversidade beta. Então, de novo, eu vou usar aquele mesmo exemplo, né? Então, a gente pode ter uma comunidade, né, que tem um conjunto de espécies, uma segunda comunidade que tem, né, um outro conjunto de espécies, e aí, eventualmente, essas espécies, elas são um conjunto de espécies que são exclusivas exclusivas de outras, e uma espécies que ocorrem nas duas comunidades, ou seja, espécies que são compartilhadas entre essas comunidades. A gente já viu esse exemplo no caso da distância euclidiana, então a gente vai repetir justamente esse tipo de cálculo, só que agora utilizando esses coeficientes assimétricos. Vamos ver o que vai acontecer. E a gente compara com o resultado da distância euclidiana. Né? Então, de novo, vou usar aquelas mesmas letrinhas. Espécies exclusivas de uma comunidade eu vou chamar de B, exclusivas de outra comunidade eu vou chamar de C, as espécies compartilhadas de A, né? E as espécies que não ocorrem em nenhuma das duas de D. Então, a gente pode pensar, né, nessa tabelinha. Se uma dada espécie ela ocorre em uma comunidade e ocorre na outra comunidade, ela vai estar nesse conjuntinho A. Se uma espécie ocorre numa comunidade, mas não ocorre na outra, é o C. Se uma espécie não ocorre na outra, mas não ocorre na uma, ela vai ser o B. E aí, se ela não ocorre em nenhuma das duas, ela vai ser a D. Tudo bem? Então, vamos pensar no caso do Jacquard, que é um dos índices binários assimétricos, talvez um dos mais comuns, né? Inclusive para medir diversidade beta. Essa é a formulinha dele. Tá? Então a gente vai ter o conjunto de espécies. Deixa eu só voltar aqui para você entender, lembrar o que é esse A. Né? Esse A é justamente as comunidades, as espécies que são compartilhadas entre essas duas comunidades. Então aqui eu tenho um número de espécies que é compartilhada entre as duas comunidades, dividida por esse mesmo número, mais as espécies que são exclusivas de uma comunidade e de outra. Então imagina que a gente tem aqui dois plots de floresta, né? Com as minhas, esses símbolos aqui representam, imagina que espécies de árvores, né? Diferentes. Então olha lá, as espécies que são compartilhadas, né? Essa bolinha e esse triângulozinho, ocorrem nas duas comunidades. Algumas são exclusivas de uma comunidade, como essas daqui, né? Elas só ocorrem nessa comunidade da esquerda do slide, e essas losangos, né? E esse aqui só ocorre na comunidade da direita. Então, se a gente for calcular, é basicamente contar o número de A's, o número de B's e o número de C's aqui. Se eu for pensar claro, de novo, estou falando de número de espécies. Então aqui, quantas espécies são compartilhadas? Duas, né? É o triângulo e essa bolinha. Né? Aqui eu vou ter justamente duas. Então tá aqui, 2. Né? E eu vou repetir esse mesmo procedimento aqui, né? E eu vou ter essa fração, 2 por 9. Isso vai me dar 0,2. Então, essa seria o meu coeficiente de Jacquard para essas duas comunidades, né? Agora, imagina que eu tenha uma situação em que nenhuma espécie é compartilhada, tá? Que é justamente o problema lá do duplo zero que a gente viu. A gente viu um exemplo numérico
em que, se a gente utilizar a distância euclidiana para esse exemplo aqui, dessa tela, a gente vai ter um resultado que é diferente de zero, é maior do que zero. A gente viu lá no resultado, né? Aqui, se a gente ver exatamente esse tipo de situação, o que, que isso vai me dar? A gente vai ter, né, zero, que são as espécies que não são compartilhadas, né, divididos por qualquer número, vai me dar zero, né? Então a gente provou aqui que o Jacquard é um coeficiente eficiente, né, um coeficiente adequado para lidar com esse tipo de situação e atende aqueles pressupostos nossos para lidar com comunidades de espécies, né, abundâncias ou ocorrências nesse caso aqui. E aí, claro, se ela compartilha todas as espécies, ela tem uma outra propriedade que é desejada, que é dizer que essas duas comunidades são exatamente idênticas, que é 1. Tá? O Jacquard vai me dar 1. A gente tem versões um pouquinho diferentes, né? O Jacquard foi um índice que foi inventado, ou foi criado, né, bem no começo do século XX, no contexto de comunidades vegetais, né? E aí depois surgiu, né, o Sorensen, que é basicamente a mesma coisa do Jacquard, só que ele dá um duplo peso, dá um peso maior para as espécies compartilhadas aqui, né? Então, se você quer dar esse tipo ou isso é uma informação importante para você, dar um peso a mais para as espécies compartilhadas, você usa o Sorensen. E aí, o Bray-Curtis, né, esse enfim, tem uma série de discussão sobre o nome desse coeficiente de distância, mas ele de similaridade, mas ele normalmente é chamado de Bray-Curtis, mas ele pode ser chamado de porcentagem de diferença também, que é basicamente uma versão quantitativa do Sorensen, né? Então, aquilo lá a gente viu, né, coeficientes, exemplos de coeficientes binários, né, para objetos, são espécies. E aí, se a gente tiver em algum tipo de descritor ambiental ou característica, né, que é binária, que é medida com presença e ausência. Então, a gente pode ter esse tipo de coisa, né? Então, imagina que a gente está lidando lá, a gente está, sei lá, tem algum tipo de situação em que a gente mede presença ou ausência de vegetação ripária, de uma determinada uma bacia hidrográfica, né? Então, esse é o tipo de situação em que a gente usaria, por exemplo, o coeficiente de Sokal-Mittner, né? Que é adequado para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de dado. E agora pensando em coeficientes para objetos, né? Ou seja, o Q-mode, mas para dados quantitativos. Que tipo de coeficiente a gente tem? Esse, de novo, né, junto lá com coeficientes binários para presença e ausência, ou incidência de espécie, esses são um conjunto, né, de coeficientes bastante popular, bastante utilizado em ecologia. Por quê? Eles são adequados justamente para serem utilizados em dados quantitativos, por exemplo, abundância, né, porcentagem de cobertura, biomassa, etc., que são tipos de dados que mostram a importância de uma espécie num ambiente, né? Então, aqui, né, os mais utilizados, os mais conhecidos, são o Bray-Curtis, ou porcentagem de diferença, se você quiser chamar ele assim, né? E aqui, olha lá, alguns coeficientes de distância também têm as versões em similaridades, né? Então, enfim, a gente vai repetir alguns nomes aqui. Por exemplo, corda, o log corda, né, o Hellinger, que a gente viu já, o Q quadrado, lá no contexto de distância, e Morizita e o Morizita-Horne, né, são os mais utilizados. E aqui tem de novo um quadro resumo que mostra pra gente bastante, fala sobre de novo os principais, né, índices e algumas características e o tipo de situação em que você usaria. Isso aqui está lá no livro do McCune Grace, bastante útil também para ajudar a gente a decidir, né, quais tipos de coeficientes a gente usa.
Todos esses coeficientes que eu falei, eles estão implementados no R, né? E aí, basicamente, a gente vai usar dois pacotes principais, o vegan, ou vegan. Então, a gente tem uma função dentro do pacote vegan, né, chamada vegdist. Ele tem os principais, os mais comuns, mas se você quiser alguns outros desses menos comuns, digamos assim, você tem que usar o outro pacote, que é o ADE Spatial, né? Então ele tem uma função dentro dele que é chamada dist.ldc. LDC é justamente a sigla, né, de Legendre de Cáceres, daquele artigo lá de 2013 que eu falei para vocês. E também o pacote principal, que é o ADE4, né? Tem uma função para cálculo de coeficiente de distância chamado dist.ktab, né? O output deles é um pouquinho diferente de cada um deles, eles entregam objetos diferentes, então é importante saber que essas opções existem, porque isso vai também ajudar a gente a entender que tipo de objeto ou resultado a gente pode obter, né? E aqui eu vou parar o vídeo, a gente continua daqui a pouco, né? Porque está ficando um pouquinho grande. A gente volta falando sobre coeficientes para descritores, né? Ou seja, para variáveis, né? Chamados o R-mode, que lidam com mistura de dados, né? Esse é um tipo de descritor que está sendo bastante utilizado no contexto de ecologia funcional, né? Ou quando a gente lida com atributos de espécies, né? Então, te vejo daqui a pouquinho, né? Fique comigo aí, a gente já volta no próximo vídeo.